Você já ouviu falar na assinatura de Deus em momentos de nossa vida? Já passou por isso? É bem provável que sim. Sabe, a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por problemas, por situações difíceis, mas se cremos em Jesus, nós seremos vencedores, porque Cristo também venceu o mundo. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E prometeu que o Espírito Santo estaria em nós. Mas algumas vezes nós passamos por situações difíceis na vida, vencemos, somos bem-sucedidos nas coisas, e ao invés de dar glória a Deus, nós dizemos que foi pela nossa própria força. Eu consegui, eu fiz. E a gente quer ser louvado por aquilo que fez, ao invés de glorificar aquele que nos ajudou, que esteve conosco, que nos abençoou, que nos deu força, que abriu o caminho e tudo mais. Por isso, em alguns momentos, Deus faz o que eu chamo de assinar, de dar a assinatura dele num determinado momento da nossa vida. Em situações que nós passamos. Para quê? Para que a gente não ter dúvida de que verdadeiramente Ele esteve conosco, para nos lembrar o quanto Ele tem cuidado de nós. É um momento primoroso que, se você já passou, se você passar, você deve agradecer grandemente ao Senhor por poder sentir a presença nele. Então você já passou por aquela situação em que, mesmo que você não queira admitir, dependendo do seu tipo de fé e tudo mais, você não quer admitir, mas você sabe que você não conseguiria se não tivesse tido algum tipo de ajuda. Você pode dizer que foi uma força, você pode dizer que foi o destino. Na verdade, foi a mão de Deus conduzindo essa situação contigo. Vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu tive uma dor que não sabia de onde era, fui procurar um médico e acabei sendo. A médica viu no meu eletro que eu tinha tido provavelmente um pequeno infarto ou uma sobrecarga do coração. E ela ficou muito preocupada, sabia que eu podia morrer de uma hora para outra. Então tentou-se conseguir vagas de hospital e não estava conseguindo vaga de hospital. E o hospital onde talvez tivesse que me levar era um hospital complicado, que estava superlotado, então talvez eu ficasse até em corredor. E nós oramos a Deus e Deus começou a provisão dele. Ele abriu uma vaga de UTI num hospital, numa cidade próxima, chamada Linhares. Ele preparou pessoas que pudessem me levar para lá. Eu cheguei no hospital no mesmo momento em que uma vaga foi aberta para que eu pudesse subir para a UTI. A UTI coronariana onde eu fiquei fui muito bem tratado. Ela tinha, ela é feita de baias, então você consegue ver, né, o que está acontecendo. E a maioria das pessoas que estão naquela UTI estão, na verdade, em recuperação ou estão sem consciência. E querendo ou não querendo, muita gente acaba morrendo ali. Então eu estava consciente, apesar de ter passado por aquilo, eu estava plenamente consciente. Minha esposa, depois que isso tudo aconteceu, ela disse para mim assim: olha, eu fiquei imaginando como seria para você, dia após dia, vendo uma pessoa, outra pessoa sofrendo ou morrer. Mas por que eu estou contando isso? Porque o local que Deus abriu para mim, que era a única pessoa realmente consciente dos doentes, era consciente na coronariana, era o único local da UTI coronariana que era feito de paredes e tinha um banheiro. Então eu não tinha acesso a ver as pessoas que estavam lá sofrendo ou que estavam morrendo. Orava por elas, mas eu não via o sofrimento dia após dia, porque eu estava num local que era isolado, era único local isolado, mas que Deus fez questão de me colocar ali. Durante o meu período na UTI, ao mesmo tempo que eu fui tratado, e foi muito importante porque isso aconteceu para que descobrissem um problema que eu tinha, tive que passar por cirurgia depois, descobri problemas que até hoje tenho de insuficiência renal, mas se descobriu para que a minha vida fosse preservada. Ao mesmo tempo, no período que eu estive na UTI, Deus tratou muita coisa comigo para modificar a forma como eu estava fazendo as coisas, seja no pastorado, seja como pai, seja como marido, e melhorar tudo isso. E olha que minha esposa estava grávida do nosso terceiro filho. Mas se a minha vida continuasse do jeito que estava, hoje provavelmente eu estaria morto. Deus usou tudo isso e ainda usou a nossa vida para abençoar muita gente naquele hospital. Muitas pessoas, a gente passou a ser conhecido pelas pessoas do hospital e até hoje eu não entendo muito bem porquê, a não ser pela presença do próprio Deus. A assinatura de Deus. Deus faz as coisas acontecer no tempo certo. Ele coloca o médico certo, ele coloca a pessoa certa, ele movimenta o que é necessário para que você saiba que sozinho
você não seria capaz de resolver esse problema. Por isso eu chamo de assinatura de Deus. Na Bíblia nós vemos isso várias vezes. Nós vemos a assinatura de Deus na vida de José e na provisão que Deus fez com ele. Nós vemos a assinatura de Deus nas 10 pragas do Egito. Nós vemos a assinatura de Deus a abrir o Mar Vermelho. Nós vemos a assinatura de Deus quando ele dava o maná, como ele colocava a coluna de fogo ou a nuvem para proteger o povo, quando ele abria a rocha para lançar água para que o povo pudesse beber. Nós vemos a assinatura de Deus na vida de Davi. Nós vemos a assinatura de Deus em Jesus, nos apóstolos, em tudo. Deus fez questão de assinar o nome dele. E hoje eu quero trazer um exemplo mais claro para você ainda na vida de Gideão. Deus fez claramente, primeiro apareceu um anjo para falar com Gideão no momento em que o povo estava sendo dominado, perseguido, estava sob o domínio dos filisteus, e Gideão teve o contato com o anjo do Senhor, e ali ele já começou a perceber que Deus estava. Gideão, pelo medo, ele tentou fazer uma prova com Deus em Juízes 6, de 36 a 40, tem aquele texto famoso de Gideão colocando o novelo de lã, pedindo a Deus que à noite o orvalho ficasse em volta, mas não enchesse o novelo de lã, e no outro dia ele pegar o novelo seco, e em volta tudo molhado. Depois ele botou o novelo de novo, virou para Deus e pediu que agora o novelo ficasse molhado e em volta ficasse seco. No outro dia ele chegou, tudo estava seco, e quando ele pegou no novelo de lã, ele viu que ele estava todo molhado pelo orvalho da noite. Deus dando a assinatura dele, estou com você. Vá que eu estou com você. Mas a assinatura de Deus ficou ainda mais claro. E o motivo da assinatura de Deus fica ainda mais claro em Juízes 7. Juízes 7:2, Deus fala assim: e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força os libertou. Gideão tinha um exército de 22 mil soldados, estava pronto para a guerra. Midian tinha se juntado com os filisteus, se juntado com outros exércitos, então era uma junção de exércitos, mas eles tinham 22 mil soldados. Se vencessem a guerra, mesmo com Deus ajudando a Israel, a tendência é que Israel dissesse, vencemos porque temos bons soldados, e deixassem de dar glória a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus diminuiu o exército a 300 homens, que foram enfrentar um número infinitamente maior do que eles pela junção que Midian fez de exércitos. 300 homens. E Deus deixa claro nesse texto que ele fez isso para que Israel não tivesse orgulho de si mesmo, mas reconhecesse que foi liberto pela mão do Senhor. A assinatura de Deus. Deus opera milagres nas suas vidas sempre. Mas em alguns momentos, ele faz questão de colocar a assinatura dele para que você tenha mais fé, para que você consiga reconhecer aquilo que ele está fazendo, para que você possa tirar o orgulho de achar que fez sozinho, mas poder ver, poder contemplar o amor de Deus, a mão do Senhor na sua vida. Então esse não é o momento de você se sentir menor. Ao contrário, é na fraqueza que somos fortes, como Paulo bem nos disse. Então, é neste momento da assinatura de Deus que você tem a oportunidade de agradecer, de reconhecer o que Deus tem feito por você e de renovar a sua fé para as outras batalhas da vida e para ter uma vida abençoada, sabendo que é amado por um Deus que cuida de você. Preste atenção na assinatura de Deus e ela vai renovar a sua fé dia após dia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.